Excelentíssimo senhores senadores, senhoras senadoras, bom dia aos demais assessores, membros da Casa e outros interessados que aqui nos acompanham, bom dia. Aos meus colegas de mesa, quem cumprimento todos na pessoa do Dr. Carlos Alberto Barreto. Primeiro, agradecendo a atenção do convite e a gentileza de poder aqui estar no dia de hoje. Eu, antes de mais nada, esclareço que compareço por indicação do Ministério da Fazenda, mas muito menos pela atual e sempre transitória condição de chefe de gabinete, e muito mais pela condição de quem lida com o processo administrativo fiscal direto ou indiretamente já há 22 anos. Né? Eu lidei por praticamente 15 anos como procurador da Fazenda Nacional, lidei posteriormente na condição de conselheiro do CARF e lidei, depois de deixar a atividade como conselheiro, atuando, antes de assumir a chefia de gabinete, como advogado em alguns casos junto à primeira instância do contencioso administrativo fiscal. Além do mais, sou autor de artigos e professor dessa matéria há mais de 10 anos. Queria inicialmente começar, são muitos pontos, né, o ônus de quem vai falando por último, né? O Dr. Barreto terá ônus igual ou pior que o meu, de ter que abordar não só os pontos que pretendia dizer, mas sempre dizer uma palavra do que foi dito anteriormente. Sendo bem objetivo e respeitando rigorosamente o tempo, senhor presidente, diria o seguinte, duas questões levantadas... o que foi dito anteriormente, o senhor pode deixar para depois. Perfeito. Haverá uma nova... uma nova rodada, perfeito, agradeço. Bom, mas só dois pontos aqui bem rápidos em relação ao que o doutor Mário Pereira comentou. Eu, pessoalmente, né, pode ser uma visão inocente, né, mas eu, pessoalmente, sou daqueles que acredita, né, que ética, que moral, que comportamento reto, que vergonha na cara é um atributo inerente à pessoa. Eu realmente não acredito que a pessoa, sendo servidor público ou não, sendo agente público ou não, eu não acredito que seja pelo fato de que ele atue gratuitamente, aufira R$1.000 de remuneração ou aufira R$100.000 de remuneração, que isso faz dele mais honesto ou menos honesto. Então, reconheço como uma medida extremamente importante que foi adotada nessa nova fase a questão da atribuição da remuneração aos conselheiros, mas não me parece, ainda que esse ponto tenha sido muito explorado aí pela mídia a partir muito da posição da Procuradoria da República, não me parece que fosse esse o cerne da questão junto ao CARF. E também observo que quando nós formulamos proposições teóricas, né, acho sempre também muito relevante fazermos aquele velho e bom teste para saber, né, se o pau que dá em Chico também dá em Francisco. Né? Então, da mesma forma como se falava, né, de uma bancada dos contribuintes, também sempre se falou, né, de uma bancada do fisco. Né? E eu, pessoalmente, né, não acho que possamos imaginar, né, que, não, a minha bancada, por definição, é aquela que faz julgamento técnico e, por definição, a outra bancada é a que não faz o julgamento técnico. Os magistrados que vivenciam atividade colegiada em tribunais conhecem bem dessa situação. Os que até chegam lá achando que não é assim, aprendem com o cotidiano, com o dia a dia, né, que essa postura segundo a qual, né, por definição, o correto sou eu. Por definição, quem está, o incorreto, o atécnico, o impróprio, né, é quem diverge de mim. É uma posição que não se verifica na realidade do cotidiano dos julgamentos colegiados. Até porque se o julgamento técnico, né, fosse só necessário e a priori, né, um domínio exclusivo da representação do fisco, né, se fosse para isso,
né, os ingleses não teriam, há 800 anos atrás, recentemente comemorados, afirmado na boa e velha Carta Magna de 1215, o princípio até hoje básico do processo, de qualquer tipo processual, em qualquer lugar do mundo civilizado, ou seja, audita et altera pars, ou seja, a decisão sempre deve ser feita, sempre deve ser construída, ouvindo a outra parte, né? Há 800 anos atrás, alguém achou exatamente que a oitiva exclusiva da vontade dos prepostos do rei talvez não fosse a melhor solução nas controvérsias com o poder público. Indo diretamente às questões de mérito que eu gostaria de propor, dentro do objeto dessa convocação formulado pela senadora Vanessa Graziotin, eu queria colocar alguns pontos, né? O primeiro deles é só lembrar, quando tratamos de uma proposição, seja de normas gerais nacionais, seja de norma específica para a União sobre o contencioso administrativo fiscal, que ele tanto advém isso vale já hoje para a prática da União, dos Estados e dos municípios, pelo menos os municípios que têm a administração tributária mais bem organizada, ele advém não só daqueles casos proferidos inicialmente em razão de auto de infração ou nome técnico que tenha na respectiva legislação, ou seja, de lançamento fiscal de ofício verificado pela administração tributária. Nós temos também aquelas situações que se iniciam mediante procedimento administrativo voluntário e que podem derivar para procedimentos contenciosos. É o caso típico, por exemplo, né, de pedidos de restituição ou ressarcimento que podem vir a ser eventualmente total ou parcialmente indeferidos em primeira instância e abrindo-se a partir daí a oportunidade de questionamento contencioso pelo contribuinte interessado em uma outra instância. É o caso das declarações de compensação total ou parcialmente não assimiladas pela respectiva administração tributária. É o caso de requerimentos para reconhecimento de isenção ou imunidade, da mesma forma, total ou parcialmente não reconhecidos pela administração tributária. Esses procedimentos suscitam um ato contínuo, a possibilidade de algum tipo recursal, que também acho seria importante ser considerado quando se discutem normas ou propostas de normas para uma regulação geral, insisto, em normas gerais nacionais ou em normas gerais para a União, sobre processo administrativo tributário. O outro ponto que gostaria de comentar, né, em relação à ideia de uma diversificação de ritos por valor, que já foi até aqui mencionado, era um dos pontos que eu também queria comentar, porque está sempre muito em pauta. Pessoalmente, né, e aí, obviamente, como sempre, respeitando aí as posições diversas, inclusive as dos membros aqui do Parlamento, não me parece uma solução adequada, né? Eu entendo perfeitamente, acho que sim, é uma solução perfeitamente adequada quando a administração decide modular os seus interesses por valor, é uma decisão dela, justa, legítima, desde que justificada, fundada, razoável, mas não quando se trata de regular as possibilidades processuais do contribuinte, né, do cidadão, do sujeito passivo, sob pena de caracterizar, né, que os ricos têm um processo sofisticado e os pobres têm um processo pobre, né? Outra questão, perdão, outra questão que gostaria de comentar também diz respeito a aqui, né, anteriormente mencionada, a vinculação pelo CARF, se quisermos falar do caso específico, ou pelas segundas instâncias do contencioso administrativo fiscal, aos atos normativos da administração tributária. É óbvio que tais atos integram a legislação tributária, né, os artigos 96 e seguintes do Código Tributário Nacional, né, nos dizem isso aí há cerca de 50 anos, mas me parece que aqui há um erro de perspectiva.
Qual é esse erro de perspectiva? Na verdade, a questão que eu vejo não é se a segunda instância deve ou não estar vinculada aos atos normativos, aos atos regulamentares da administração tributária. A questão é saber se toda a administração pública, incluindo a segunda instância, incluindo a administração tributária, deve ou não estar vinculada às leis derivadas da deliberação legislativa por esta Casa, bem como à própria Constituição. Ou seja, pretender que qualquer agente público deva observar normas complementares. O CTN é muito claro ao chamar de normas complementares, né? O fato que a administração tributária deva observar normas complementares que afrontem, que violem, que sejam incompatíveis com as normas principais, ou seja, em matéria tributária, com as leis em sentido estrito, né, me parece uma situação inadmissível em qualquer Estado democrático de direito, né? Então, conquanto eu concorde plenamente que a segunda instância do contencioso administrativo, sem dúvida, sem nenhuma dúvida, deva fundamentar, justificar, explicar, quando deixe de aplicar uma norma complementar da administração tributária relativa a qualquer matéria. Por outro lado, me parece absolutamente não só pertinente, como obrigatório que a segunda instância e, aliás, a própria primeira instância e, aliás, o próprio auditor, né, devam sim deixar de dar aplicação aos atos normativos, aos atos regulamentares da administração tributária, se e quando eles sejam incompatíveis com a legislação, seja na sua literalidade, seja em relação àqueles pontos, em defesa, inclusive, da linha dos precedentes, que já foi também aqui mencionada, tão consagrada no novo Código de Processo Civil, não só quando houver incompatibilidade literal entre os textos, como ainda quando houver reiterados pronunciamentos dos órgãos superiores do Poder Judiciário, dando à lei interpretação incompatível com aquela consubstanciada nos atos regulamentares da administração tributária, que, insisto, são normas complementares e não normas primárias. Outro ponto que gostaria de colocar como sugestão às considerações é a questão dos embargos de declaração. O projeto de lei complementar 381, já aqui mencionado, incorpora definitivamente o cabimento de embargos de declaração em todas as instâncias do contencioso administrativo fiscal, o que na União significa introduzi-los em relação às decisões de primeira instância, que hoje não contam com esse instrumento. Mas eu iria um passo à frente, e aqui me aproveito da ideia, da consideração tão bem lembrada pelo nosso colega delegado da Receita, em relação à diversificação dos ritos procedimentais, né, para apontar que poderíamos seriamente pensar numa modelagem dos embargos de declaração menos formalista, né, do que aquela adotada no Poder Judiciário, e mais flexível, mais variável, como, aliás, no próprio Poder Judiciário, por exemplo, os juizados especiais cíveis ou juizados especiais federais já vêm adotando há algum tempo, mais flexíveis no sentido de permitir que, em sede de embargos de declaração, o contribuinte possa, por exemplo, né, esclarecer e, inclusive, corrigir, inclusive retificar, por exemplo, questões formais, questões numéricas, questões factuais, nos quais tenha incorrido em alguma impropriedade. Por exemplo, né, caso típico, o contribuinte simplesmente errou o código em algum registro, em algum lançamento, errou o código quando apresentou lá a sua perdecomp, errou o código quando apresentou um dado da sua defesa, e aquele ponto acaba sendo determinante no julgamento. Ora, por que seria necessário que ele recorresse a uma segunda instância administrativa se ele poderia simplesmente dizer ao julgador de primeira instância: olha, ok, o senhor está coberto de razão. E eu verifiquei que agora está aqui o documento. Não é reabertura de fase de discussão documental, mas é algo que possa ser, né, prontamente demonstrada, o mesmo critério que o Código de Processo Civil já adota para o cabimento de mandado de segurança, né, a pronta demonstração documental, dizendo: não, está aqui, ó, de verdade, né, tem razão.
eu devia ter escrito 32 e escrevi 23, eu troquei aqui o número, mas eu paguei o tributo, eu fiz a declaração, eu apresentei no prazo, tem só essa situação, né? Vamos aproveitar aqui a instância, vamos criar, dentro da ideia da diversificação de ritos, diversificação, né, cujo objetivo é criar a instrumentalidade do processo não como fim em si, mas como instrumento para a sua realização. Então, eu proporia essa questão, dentro da ideia da diversificação de ritos, de uma ampliação dos embargos de declaração para permitir aí um cabimento mais aberto. Outro ponto que gostaria de sugerir, e esse é um problema extremamente sério que o contencioso administrativo fiscal enfrenta e que o contencioso judicial também enfrenta, que é a questão relativa a quem vende, e eu digo aqui entre aspas, e vou dizer por que entre aspas, para quem vende o resultado de julgamentos a terceiros. A matéria penal não é da minha especialidade, mas essa é uma questão que me incomoda há algum tempo e tive basicamente a mesma resposta de todos os colegas especialistas em matéria penal a quem consultei, no sentido de que aquele que vende o julgamento para terceiros, vende o resultado de julgamento para terceiros, não estaria, a priori, enquadrado em nenhuma tipificação penal, sempre que, como infelizmente acontece com frequência, sempre que ele, sendo ou não servidor público, né, de fato esteja vendendo só uma promessa, esteja vendendo o nada, mas para quem está comprando, né, esse alguém compra na fé, não vou nem dizer boa fé, porque nesse caso não tem boa fé, mas compra na fé de que está ali, de fato, tratando com alguém. Quem compra, sem dúvida, ocorre em ato de corrupção ativa. Mas quem vende hoje pela legislação, insisto, mais uma vez, matéria penal não é minha especialidade, mas essa é a avaliação que eu ouvi de vários colegas a quem consultei ao longo do tempo, esse que vende, aquele sujeito que diz assim, eu posso assegurar que o resultado do julgamento lá no CARF vai ser tal. Na verdade, ele não tem acesso a nenhum conselheiro, não tem acesso a nenhum julgador, não tem acesso ao julgamento, ele está vendendo uma hipótese, né? Numa avaliação, grosso modo, ele está vendendo a chance de 50% de ser provido ou improvido o recurso. Problema que existe da mesma forma no Poder Judiciário, rigorosamente da mesma forma. Então, fica aqui a sugestão da possibilidade de alguma tipificação penal, via algum projeto que a comissão se interessa em produzir, que poderia aproveitar tanto para a instância administrativa quanto para a própria instância judicial, criminalizando essa situação, né, de quem vende aí na praça essa vantagem, contribuindo imensamente para denegrir aí a imagem dos órgãos de julgamento, tanto do contencioso administrativo quanto judicial. Por fim, e dentro aqui do meu prazo, acho que há algumas possíveis interações muito significativas do objeto proposto nessa audiência para com os vários projetos em tramitação relativos à alteração da Lei de Execuções Fiscais, a LEF. Comento aqui três. Um que surgiu aqui durante as discussões, a questão do efeito suspensivo. Eu compreendo, né, estive lá há muitos anos na administração tributária, diretamente na administração tributária, eu compreendo essa questão da agilização do julgamento, a perspectiva, a ansiedade, a terminação do efeito suspensivo, mas também como procurador da Fazenda, que vivenciou muitos anos o outro lado, né, ou seja, o exercício da execução fiscal, nós temos aqui um problema sério, né? Como sustentar o encaminhamento da execução fiscal em relação a situações que ainda estão pendentes lá no contencioso administrativo, né? Como dizer ao magistrado, né, que a pessoa ainda está, né, em regular, aqui é a palavra importante, em regular exercício de sua postulação perante a administração, porém eu estou aqui em juízo para pedir penhora de bens, e não estou falando de medida cautelar fiscal, porque nós não estamos tratando da situação excepcional da medida cautelar fiscal, mas eu estou aqui em juízo regularmente também para ajuizar a execução, para negativá-lo na CND, para pedir penhora de bens, né? Me parece que é preciso pensar os dois lados dessa equação e não só a questão da aparente agilização de
de julgamento da aparente agilização do encaminhamento da cobrança do crédito tributário, né, chegaremos nesse impasse lá na frente. Impasse que hoje já se verifica em muitas execuções, quando, por exemplo, o contribuinte requer administrativamente, em casos que não são decorrentes de auto de infração, requer administrativamente, às vezes, a correção de um erro formal, e ainda assim a Receita, exatamente porque esse procedimento não tem efeito suspensivo, encaminha para a Procuradoria inscreve, ajuiza uma execução e somos lá surpreendidos, não diria surpreendidos, né? Até porque seria relativamente de se esperar do despacho do juiz pedindo que explique, olha, por que vocês estão aqui pedindo constrangimento de bens, de patrimônio, etc. e tal, se o sujeito está alegando que fez tudo certo, só trocou o número final de controle do CNPJ dele lá no DARF, juntou aqui o DARF, parece óbvia essa situação, né? E ele apresentou esse requerimento há 3 anos na administração tributária e até hoje não teve uma resposta. Né? Por que vocês estão aqui pedindo penhora, constrangimento de bens? Ou seja, essa é uma situação que hoje já se lida na execução fiscal, não estou falando de nada teórico, hipotético, futuro. Me preocupa o agravamento dessa situação em hipótese de extinção do efeito suspensivo. Outra sugestão que também precisa ser considerada que tramitam hoje no Congresso Nacional vários projetos relativos à lei de execução fiscal que passam a trabalhar a questão da pré-indicação pela administração tributária de bens do contribuinte para fins do constrangimento inicial patrimonial nas execuções fiscais, né? É necessário estar atento a como essa situação se vincula com o regramento do processo administrativo fiscal, seja do procedimento administrativo fiscal, seja do próprio processo, já que teremos aí necessariamente uma imbricação direta. E uma outra sugestão, também relacionada à lei de execuções fiscais, seria para determinar-se na reforma da lei de execuções fiscais que, se e quando tenha havido impugnação em primeira instância ou recurso em segunda instância no contencioso administrativo fiscal, que o sujeito passivo, para apresentação de embargos à execução na Justiça, né, tenha que especificar nos embargos as razões pelas quais diverge da decisão proferida na instância administrativa, né? Esse me parece um campo razoável, factível, que não resolve aquela questão que já foi tantas vezes apontada de sobreposição no nosso modelo constitucional de instância administrativa ou judicial, mas que tenta minimizar um pouco essa ideia de que joga-se tudo fora quando se vai para a discussão na instância judicial. Ou seja, não seria para dizer que ele não possa discutir, não possa questionar lá nos embargos da execução, mas sim exigir que ele, para questionar nos embargos da execução, tenha que apontar especificamente porque no que diverge da decisão que lhe foi proferida na instância administrativa. E não só genericamente, né, dizer que se insurge contra esse ou aquele ponto. Agradecendo de novo a essa comissão, a senadora Vanessa Graziotin pela iniciativa, a oportunidade de estar aqui nessa exposição. Eu fico à disposição, senhor presidente.